Bem, há 2 ou uma semana atrás lançou Tales of the Jedi, e como eu tinha dito no vídeo da Ahsoka, eu ia falar de 2 arcos. E claro, eu já falei da Ahsoka, né? Vou deixar o cardzinho do vídeo aí. E hoje eu vim falar sobre o arco do Dukan, que mesmo não sendo um arco lá daqueles de ação e tudo mais, ainda assim é um arco bem interessante, porque vai pontuar momentos bem específicos da queda do Dukan e da desconfiança da Ordem Jedi. E, bem, eu vou explicando durante o vídeo. E uma curiosidade, algumas aí que eu vou tentar falar, se eu não esquecer. Bem, como eu disse lá no vídeo da Ahsoka, são 6 episódios, 3 de cada arco. No caso, 3 episódios da Ahsoka, 3 episódios do Dukan. E o primeiro episódio, tanto do Dukan quanto da série, é dele visitando uma vila, junto com o Qui-Gon Jinn, que aliás eu adorei, Qui-Gon Jinn novo. Os dois ficam meio estranhos sem barba, mas é porque a gente se acostumou a ver, né, os dois, o Qui-Gon Jinn parecendo Jesus e o Dukan com a barbinha dele. E, bem, mostra um pouquinho da relação, claro que não é um bagulho tão assim, porque não é o objetivo da série mostrar a relação do Qui-Gon com o Dukan, e sim a queda do Dukan pro lado sombrio, de pouquinho em pouquinho. Que aliás é até interessante, vou falar um pouquinho mais disso, né, como eu falei agora há pouco. E, bem, eles começam a perceber que os senadores da República estão começando a entrar na República só por riqueza. Como um exemplo mais conhecido, a gente tem aquele senador de Ryloth, que mais se importa consigo mesmo do que com o pessoal dele. A gente vê isso lá em The Bad Batch, lá em Clone Wars. E, enfim, a gente começa a ver que o Dukan começa a usar um pouquinho o lado sombrio, né? Principalmente naquela parte que ele vai enfrentar o senador com os soldados. Ele começa a duvidar se os Jedi estão realmente fazendo o que era para ele fazer. Se eles estão defendendo a paz ou se eles estão defendendo a República. E, enfim, esse primeiro episódio começa a falar sobre um pouquinho da dúvida do Dukan em relação à Ordem Jedi e à República em si. Bem, o segundo episódio do arco do Dukan, ele é um pouquinho mais... Não que seja irrelevante, mas é o que menos tá, sabe, interessante. Pra mim, na minha opinião. Acho que o primeiro e o terceiro são muito mais... O terceiro, principalmente, muito mais interessante. Mas, enfim, de qualquer forma. Esse segundo episódio do arco do Dukan, ele fala que uma Jedi, uma mestra Jedi, foi assassinada. E eles começam a duvidar de um senador, que é o dono daquele planeta. Eu esqueci o nome do planeta agora. E essa mestra Jedi era a líder do conselho naquele dia, naquele momento, né, naquela época. E vai o Windu, junto com o Dukan, investigar. Eles descobrem que quem matou foram os guardas, querendo mandar uma mensagem para a República e para os próprios Jedi, que o próprio guarda fala que os Jedi estão se perdendo na própria filosofia. Eles estão deixando de serem guardas da paz para serem guardas da República. Claro, guerreiros daqui a pouco, né, quando estourar a Guerra dos Clones. E, enfim. Nesse episódio, a gente consegue enxergar bem o Dukan de vez, assim, putz, eu acho que tá errado. E a gente sabe que o Dukan ele vai virar pro lado sombrio de vez depois da morte do Qui-Gon, lá no primeiro filme. E a gente vê isso no próximo episódio, mas nesse episódio já dá pra ver que ele tá começando a pensar, putz, acho que não, hein? Acho que não vou ser mais Jedi, tá ficando meio estranho esse papo aí, galera. Tô saindo, hein? Porque assim que essa mestra Jedi morre, quem é designado pra ser o líder do conselho é o Windu. Ele começa a suspeitar um pouquinho do Windu, parece, tipo, putz, será que o Windu não tem um dedo metido no meio disso? E, enfim, começa a duvidar. Tem uma batalhazinha legal entre o Dukan e os guardas. Mas, e ver também como os Jedi eles são bons detetives. Que já dá pra ver naquele atentado do Templo Jedi que a gente tem lá no Clone Wars. Bem, eu queria falar, antes de começar a falar sobre o terceiro episódio do arco do Dukan, que é um episódio muito bom, tem uma batalha de sabre de luz, adoro. Queria falar sobre os 20 perdidos, que o Dukan, ele é um deles. Os 20 perdidos são 20 mestres Jedi, que segundo conta a história, foram mestres Jedi que se perderam da Ordem Jedi e foram pro lado sombrio. E o Dukan, nesse caso, a gente tá sabendo já faz um bom tempinho, até porque lá no filme 2 a gente já ficou sabendo que o Dukan, ele já foi um Jedi, aliás, aprendiz do próprio Mestre Yoda. E ele, como um rosto separatista, ele não ia deixar isso tão escondido. Ele usava isso
para poder difamar um pouquinho o Jedi e tirar a confiança do povo do Jedi. E pelo que parece, pelo menos em alguns cantos da galáxia, isso funcionava. E também o Dukan, além do Dukan, a gente tem alguns outros mestres Jedi, só que a gente não tem uma aparição deles muito gritante assim no canon original, né, no canon atual. E, bem, enfim, é só uma curiosidade mesmo. E que o Dukan, ele começa a falar um pouquinho sobre a relação dele com o Qui-Gon. Nesse episódio, o Qui-Gon já morreu. O Qui-Gon morreu pelo Darth Maul lá em Naboo, no reator. E a gente tem no começo do episódio o Dukan sabotando o Templo Jedi. Lá no filme 2, a gente descobre que o Dukan, ele foi o responsável por Kamino estar desaparecido dos mapas Jedi. E por ter falado que o Zé Fovias, ele tinha mandado Kamino fazer um monte de clones, não é frota que diz, vários batalhões de clones para poder se preparar para uma guerra. E só nisso já deixa bem claro que o Dukan já estava quase totalmente entregue pro lado sombrio. Só faltava de mais uma coisinha, e essa coisinha foi justamente a morte do Qui-Gon, que causou, né, foi o gatilho para ele ir de vez pro lado sombrio, se tornar o rosto separatista e o líder desse movimento. Como eu disse, o começo do episódio é do Lucas sabotando e depois vai passando para o momento do funeral. Aparece a mestra Yaddle, que é da mesma espécie do Yoda. Ela aparece só no filme 1 e a gente sabe o porquê nesse episódio, né? Ela é a mesma espécie do Yoda e, pasmem, ela não fala tudo ao contrário. Vou fazer um short depois explicando o porquê. E, enfim, a gente pode ver o Dukan indo confrontar o Sidious, né? No caso, o chanceler, mas enfim. A gente vê o Dukan indo falar direto com o Sidious, falando que não era para ter matado o aprendiz dele. A gente vê lá no filme um aprendiz, o Qui-Gon morre, o Obi-Wan toma o lugar dele, o Obi-Wan vira, né, mestre Jedi e tudo mais, sobe pro conselho, até porque tinha o suposto aprendiz, o escolhido, e que o Obi-Wan foi um cara que matou um Sith em 100 anos. Então faz um sentido, né? Ele tá lá. E, enfim, ele vai confrontar os Sidious. E a Yaddle aparece. Tá bom que ela foi meio burra, porque ela deveria ter falado: galera, ó, Dukan tá meio suspeito, tá saindo de casa aqui sem levar blusinha de frio. Vou lá ver o que tá acontecendo. Aí chega lá, tá todo... Se ela não voltasse em tanto tempo, era pro Jedi ver, mas enfim. É roteiro, não tenho nada pra fazer, né? Eles têm um confronto de sabre de luz muito bom, aliás. E acaba o episódio. Ele mata a Yaddle, acaba o episódio aí. E mostra todo o arco da caída do lado sombrio, né? Do Khan indo pro lado sombrio. Eu gostei. Eu queria ver mesmo um pouco mais a fundo sobre o Dukan indo pro lado sombrio. A gente tem história, mas não tem nenhuma mídia física. E eu queria ver também o Qui-Gon mais jovem. Até porque o Qui-Gon era o cara mais fora da curva da Ordem Jedi. Ele fazia as coisas sem falar com o conselho e tudo mais. E eu queria ver. Foi interessante. Eu acho que vai ter uma segunda temporada de Tales of the Jedi, que seria interessante, porque para mostrar ou mais a fundo de outros Jedi, ou mais a fundo desses Jedi que a gente conhece, ou qualquer outra coisa, assim, que é histórias dos Jedi, faz sentido. E, bem, não tem muito mais o que falar, não vou enrolar muito mais, porque não tenho o que falar mais. Tales of the Jedi foi legal, é bom, pra quem quiser assistir, vale a pena, é rapidinho, você assiste em um dia. E, enfim, é isso. Se você gostou aí, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque, ó, quinta-feira, mais um episódio de Cassian Andor, vou vir aqui comentar. E semana que vem, talvez vídeo de Bend, porque segunda saiu Bend and the Dark Revival e eu vou vir comentar, porque eu adoro Bend e, enfim. Manda para alguém que você acha que gostaria de saber a minha opinião, por quaisquer motivo você acha que alguém gostaria. E a gente se vê numa próxima.